Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho, e dizemos mesmo que é caravana, porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar, outros que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E assim, para nós começarmos o nosso evangelho, Mauro, já selecionou aí uma mensagem inicial para nós? Já selecionei. É do livro Fonte Viva, Emmanuel, Se Soubéssemos. Tá bom, fala bem pertinho do seu microfone, tá? Para todo mundo te ouvir Legal. direitinho. Está ouvindo agora? Sim, perfeito. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Muito obrigada, Mauro. Obrigado. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Gratidão, Mauro, pela linda mensagem. Obrigado. Então, nesse momento, nós vamos relaxando o nosso corpo físico, calmamente, vamos serenando nossa mente, vamos acalmando os pensamentos, vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aos nossos mentores individuais. Vamos nos ligando à equipe do CEF, à equipe de limpeza, de higienização, de segurança, que já limparam nossos lares e darão toda a segurança necessária para a nossa caravana de hoje. Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana,
E agradecidos e com muita calma, vamos em busca do nosso anjo Ismael, o anjo dourado, protetor do país que vivemos, do Brasil. Ele nos recebe com muito amor, com muita doçura. Nos leva agora até nossa mãezinha, Maria de Nazaré. Nossa doce mãe nos envolve em seu manto de luz, de amor. Ela que nos conhece desde sempre, que sabe os nossos segredos mais íntimos. Ela docifica a nossa vida, os nossos sentimentos, e vai nos levando até Jesus, seu Filho amado. Perante a Jesus, ajoelhamos aos seus pés, todos nós, e vamos dizendo a Ele: Jesus, ser conosco agora e sempre. Jesus, obrigado por todos os ensinamentos. Sabemos que ainda temos muito a aprender, muito a percorrer, mas que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo, o pouco que já sabemos. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por todas as bênçãos recebidas, pela oportunidade dessa reencarnação. E dizemos a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E mais harmonizado, vamos começando a nossa caravana de hoje. Obrigada, Suzele. Gerson vai fazer a leitura para nós? Sim, a gente começa hoje o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã para assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado que eles teriam um dinheiro por dia, levou-os à vinha. E tendo saído junto da terceira hora do dia, e tendo visto outros na praça, ociosos, lhes disse: Ide, vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram, e saiu na sexta e na nona hora, e fez o mesmo. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: Por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Ele então respondeu: Ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 11ª hora, aproximaram-se, receberam o seu dinheiro. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais, porém não receberam mais do que um dinheiro cada um. Recebendo também, estes falaram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos apenas trabalharam 1 hora e pagastes a eles o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: Meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste
comigo um dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Escrito em Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. E ele recomenda também ver a parábola da festa de núpcias. Uhum. Esse item aqui, que é os trabalhadores da última hora, e esse capítulo, acho que ele traz bastante reflexão aqui para nós, né? Eu acho que cada um aí que se for falar vai ter assim uma visão, uma interpretação. Por isso que é bacana a caravana do Evangelho, que cada um aqui pode expor aí o seu entendimento também. Mas aqui, sob o ponto de vista, se a gente for ver pelo lado terreno, pelo lado nosso, a gente já iria achar que essa parábola é bem injusta, né? Porque, poxa, né, aquele que chegou por último, aquela famosa frase, né? Ah, sentou por último, ainda senta na janelinha, né? Pega a janelinha. Então, assim, aquele que chegou por último vai receber o mesmo valor daquele que está trabalhando lá desde o início do dia, né? Tanto que ele usa aqui a questão das horas, né? Até anotei aqui no meu evangelho. Por exemplo, quando ele fala, né, a terceira hora, o primeiro horário ali, né, às 9 horas, quando ele fala a sexta e nona hora, então aí ali tem as 12 horas, aí depois as 15 horas, só que ali é de uma forma diferente que ele coloca. Mas, com toda a sabedoria de Cristo, ele trouxe lições tão importantes aqui para a gente refletir. O primeiro delas, eu acho que a gente pode assim refletir sobre o que a gente pode observar. Será que o trabalho feito, né, trazendo até para a nossa vida real, é, ele foi bom? Ele foi ruim? Porque é interessante a gente ver aquele trabalho que foi feito pelo seu resultado, não exatamente pelas horas. Você pode contratar uma pessoa para fazer um serviço, por exemplo, uma limpeza na sua casa. Ela pode entrar 9 horas da manhã e sair 9 horas da noite. Nossa, essa é boa, hein? Ficou o tempo todo ali limpando, né? Mas a limpeza não é tudo aquilo. Às vezes, uma que entrou às 9 e saiu às 3 fez o serviço tão bom ou melhor ainda. Então, aí é muito relativo também. Então, assim, vale também, assim, fazer essa reflexão. E outro ponto também que me chama a atenção aqui, que esse pai de família, né? Quem é o pai de família aqui? Aqui eu interpreto como Deus. E essa vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho, a aquisição de virtudes, é o que cada um vai adquirir, né? São essas virtudes que vão adquirir, que vai enobrecer, né? Que vai enaltecer aí cada ser, cada alma. Então, assim, para a gente adquirir as virtudes aqui, uns espíritos vão precisar de mais tempo, outros vão precisar de menos tempo, conforme a sua caminhada, conforme a sua escolha também. Outra coisa que eu também posso observar aqui é que aqueles, falar a história que lembra que todos são chamados, todos, né? Vamos pegar nós aqui, todos nós somos chamados para essa melhoria, né? Para esse despertar e a trabalhar realmente a nossa espiritualidade, a nossa moral.
E somos recompensados, sim, com a nossa melhoria. E conforme nós nos melhoramos, a gente auxilia também o próximo e a humanidade. Outra coisa também que eu tiro daqui é aquele assim, né, gente? Para de invejar. Olha, olha o teu trabalho. Olha você. Você foi contratado para tal hora, trabalhar tal hora e ganhar tal hora. É como o senhor da vinha aqui, ele falou, te contratei por tal hora e que ia receber. Ele não deu diferente, né? Então, assim, aquele cuida da sua vida, tem essa também. Então, assim, vou deixar vocês falarem aí, de acordo com o que vocês também interpretam dessa parábola. Pode falar, Suzele. Então, no caso, esses primeiros trabalhadores, né, que Deus chamou, ele combinou. Eu vou te dar um denário, eu vou te dar quantia X, né? E eles não questionaram, eles foram. Só que Deus tudo sabe, né? Deus conhece o coração de cada um. Então, ele já sabia que esse povo iria se revoltar, que esse povo teria inveja, teria ah, várias reclamações, né, em relação a ele. Então, ele chamou outros trabalhadores, né, espaçou os tempos, e os últimos a serem chamados, o que trabalhou uma hora só, antes deles irem para a vinha, Deus perguntou: por que ficaste aí ocioso o dia inteiro? E eles responderam que ninguém nos assalariou. Então, eles não tinham as informações, né, que aqueles primeiros tiveram. Eles não tinham ensinamento. Mas aí, a partir do momento que Deus o chama, né, que é uma parábola, mas é Deus. Então, ele dá a oportunidade do conhecimento a esses últimos trabalhadores. Então, eles agarram, né, como uma tábua de salvação isso. E vão, não importa o que eles ganhassem. Deus não combinou com eles quanto eles iriam ganhar. Com os primeiros, sim, mas com os últimos, não. Então, Deus, na sua misericórdia, conhecendo os corações, né, ele paga, né, exatamente o que ele pagou nos primeiros, porque ele já sabia que viria a revolta. Então, ele coloca, né, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque foram os que realmente aproveitaram a chance, né? Estão, né, naquele estágio, estão evoluindo, enquanto que o outro, que teve toda a chance desde o começo, né, parou aí no tempo, na inveja, né, nas maledicências. Foi o que eu entendi. Obrigada, Suzele. Pode falar, Luiz Carlos, por favor. Trabalhadores da vinha. A vinha representa o nosso planeta Terra. Pai de família aí é o nosso pai criador. Então, quando ele está falando sobre os trabalhadores, o que ele combina teoricamente aí? Um valor para cada um. E onde está o coração do trabalhador? No trabalho? Sente prazer pelo trabalho? Ou ele está esperando o salário para ir gastar e aí se ter o prazer? Então, onde está o teu coração? Teu tesouro, ali está o teu coração, né? Junto com ele. Então, se você valoriza mais o salário, não tem prazer algum no que faz, logo, o que você faz não tem amor. E é nesse ponto que é selecionado aí. Porque aqueles que dão tudo para o trabalho, especificamente, não importando com problemas ou qualquer coisa que tenha, faz parte do trabalho,
enfrenta tudo para realizar bem, esse é que é valorizado. Então, quando você examina essa questão e vê esse lado aí é a justiça divina que está procedendo. Então, nós temos que olhar, como é falado aí, trabalhadores da última hora, e porque quando Pedro perguntou o que seria é, 1000 anos da Terra, e responderam para ele, é um dia celeste. Por esse cálculo, então, pelas próprias ciências, diz que Adão nasceu há 4000 anos antes de Jesus. Jesus já tem mais 2000 anos, logo estamos já terminando o sexto dia. No sétimo dia, Deus descansa. Por quê? Porque aí é 1000 anos de segregação do joio e do trigo, porque só ficarão os mansos que herdarão a terra. Então, nesses 1000 anos vai haver toda a seleção. E é por isso que nós estamos agora com esse volume aparentemente do mal, porque o que que acontece? Mesmo espíritos inferiores que estão, mas que prometem espiritualmente oportunizar esta reencarnação, é dado a chance. Quando chega aqui, nem todos estão preparados moralmente e espiritualmente para enfrentar as dificuldades que é. Por isso é que o mal parece que cresceu, mas não é que cresceu. É que aqui é o hospital de Jesus. É um trabalhador da vinha. Quem vai fazer e vai cumprir? Ele não está esperando que a vinha produza independente do trabalho. Todos nós estamos trabalhando nessa vinha. A produção, só Deus é que vai selecionar. E é nesse ponto daí que nós estamos vivendo agora todo esse caos, aparentemente falando. Por quê? Porque não aceitamos a corrupção, não aceitamos os governos que temos, quando isso daí são dados a eles oportunidades de trabalhar. É apenas isso, a interpretação total da coisa. Obrigado aí. Falei Obrigada bastante a hoje. você, Luiz. Obrigada a você. Cleide, pode falar, por favor. Você cutucou a gente quando você começou a falar, né? Se fosse perguntar para cada um ia tirar alguma coisa desse texto, né? Aham. Eu tirei algumas palavras, né? Esperança, justiça, inclusão, né? Porque esse texto ele dá a esperança de que ninguém vai ficar para trás. Todos vão ser chamados, né? Independente da hora que aceitem o chamado ou não, mas todos vão ser chamados, né? A justiça, né? Porque Deus, no caso da parábola, ele não olhou se um foi antes, se fez mais. Ele pagou o que foi acertado, né? O dono da vinha, ele pagou o que foi certo, o que foi combinado. É justiça, né, gente? E inclusão. Todos foram chamados, independente da hora que aceitaram, da hora que começaram a trabalhar, todos eles aceitaram, né? E o que eu achei interessante também é que no texto ele mostra uma chaga da humanidade, né, gente? O ser humano, a maioria, né, sem generalizar, mas a maioria olha para o outro, o que o outro tem, o que o outro fez, e ainda por cima julga, né? E é isso que Jesus combate na gente, né? Que a gente tem que olhar para a gente, porque a reforma íntima é individual, né? É de cada um. Então, quem tem que se reformar somos nós mesmos, não ficar olhando para o outro. Você até deu o exemplo lá, né? É muito feliz o exemplo, porque é bem isso mesmo. Não quer dizer que se a pessoa ficou 13 horas fazendo uma coisa, fez perfeito ou não. Isso aí não importa, né? O importante, o que eu assim peguei resumidamente, é que ele dá importância para a gente olhar para a nossa reforma íntima
e que cada um vai ter a sua hora de ser chamado e aceitar, né? E tem uns que ouvem a palavra uma vez, abandona, ouve de novo e abandona, mas chega uma hora que aquilo entra na pessoa, né? E a pessoa fala: Nossa, é verdade, é bem isso mesmo. E é bem o que a gente está fazendo no estudo do Evangelho, né, gente? A gente está fazendo nossa reforma íntima, porque aos poucos ele vai mostrando o que que a gente pode melhorar na gente mesmo, né? É Verdade. isso. Obrigada, Cleide. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Seu áudio está fechado. É isso. Então, vamos assim elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, lembrando que neste momento que vamos vibrar é orar, é doar toda a energia positiva, e assim vamos abraçando o nosso anjo guardião, fortalecidos com ele, vamos encontrando os mentores desse nosso estudo e os mentores da casa. E juntos vamos irradiando muita luz, muito amor por todo o nosso planeta azul, vibrando por todos os viventes das águas, por todos os terráqueos, e assim, por todos os países, aqueles que ainda estão em guerras, oficiais ou não, por todo o sofrimento que estas guerras podem trazer ao povo, separando famílias, destruindo corações. E assim por todos os países que sofrem catástrofes naturais. E por este momento de fechamento do ciclo em que estamos, onde a depressão cresce, o suicídio aumenta violentamente, a ansiedade e o medo. Que possamos acalmar esses corações e possam sentir esta vibração para adiar todos, principalmente o suicídio, que possamos evitar neste momento. Por todos aqueles que vivem nas ruas, sem um teto, sem agasalho, pelos velhos abandonados, pelas crianças desamparadas, por todos os viciados, pelos criminosos, por aqueles que estão nas cadeias. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todo leito de dor, por todos aqueles que trabalham nestes lugares, atendendo-os com muito carinho e amor. E assim, onde haja foco sem luz, que possamos clarear e iluminar a cada lar, para que o perdão e a humildade comece a instalar-se. E vamos então buscando a presença dos amigos veneráveis, os irmãos Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, para que possam magnetizar a nossa água por todos os nossos copos, garrafas, por toda a nossa caixa d'água, para a higienização, a limpeza e também a própria alimentação, que tudo esteja com a magnetização ajudando. E vamos vibrando por todas as religiões, aquelas que buscam conhecer o Evangelho praticado e vivido por Jesus. A nossa doutrina espírita, a Aliança Espírita Evangélica,
a nossa casa, o CEF, e assim por todos os dirigentes, por todos os trabalhadores, por todos os alunos e assistidos. Muita paz, harmonia em seus corações. E assim, vamos elevando o nosso pensamento para o alto, agradecendo a presença de Ismael, o mentor do nosso Brasil, governador. E com ele vamos elevando até Maria, a nossa doce mãe espiritual, a mãe de Jesus. E vamos assim chegando ao Mestre, iluminado. E vamos sentindo esse amor a penetrar em todos os recantos, iluminando, higienizando todos nós. E com Jesus vamos chegando a Deus, nosso Pai, agradecendo por esta oportunidade nesta reencarnação, que possamos cumprir com o nosso dever. E assim vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade presente, desejando a todos uma ótima semana. Muita paz. Gratidão.